O judô sempre me pareceu ter uma personalidade dupla, sabe? De um lado você tem a arte marcial, toda filosófica, com seus códigos, uma tradição de séculos. Com certeza. E do outro é um esporte olímpico de altíssimo impacto. Cada detalhe, cada fração de segundo é analisado pela ciência para garantir uma medalha. Como é que essas duas coisas conversam? É bem por aí que a gente vai mergulhar hoje. A tradição e a ciência de ponta. Elas podem mesmo andar de mãos dadas? Então, nossa fonte de hoje é o livro Ciência e Treinamento em Judô, de Antônio Carlos Tavares Júnior e Alexandre Janota Drigo. E a nossa missão é justamente essa: investigar essa tensão. Entendi. Vamos ao que os autores descobriram para entender como a fisiologia, a biomecânica e o planejamento, como tudo isso transforma um praticante em um campeão. Ver onde a sabedoria do tatame encontra a precisão do laboratório. Ótimo, porque o livro já começa jogando uma pimenta nessa discussão. Ele fala que o judô é um estilo de vida que tem duas vertentes, o judô competitivo e o judô tradicional. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele aponta uma falha de comunicação gigante entre esses dois mundos. Exato. É o primeiro grande paradoxo que a fonte nos apresenta. Existe um abismo entre o que a ciência do esporte já sabe e o que de fato é praticado em muitos dojos. Sério? O livro descreve um cenário onde a figura do mestre, o sensei, com toda a autoridade da faixa preta, muitas vezes, fala mais alto do que a evidência científica. É incrível pensar que, hoje em dia, num esporte de altíssimo nível, ainda existe essa mentalidade de separar o treino de tatame do treino fora do tatame. Pois é. Eu imaginava que a preparação integrada já fosse um consenso absoluto. Em teoria, sim, mas na prática, os autores mostram que não é bem assim. O desafio é enorme, sabe? Como integrar a intuição, a experiência desses mestres, que é valiosíssima, com processos metodológicos que são testados, comprovados. Faz sentido. O livro argumenta forte que sucesso sem método pode ser só sorte. É preciso construir uma ponte para que a ciência possa resolver os problemas reais que os técnicos e atletas enfrentam no dia a dia. Ok, então vamos entrar na máquina. Se a gente pudesse colocar um scanner num judoca de elite, no meio de uma luta, o que a gente veria? Qual é o motor que sustenta aquela intensidade absurda? O fascinante é que não é um motor só. São vários funcionando ao mesmo tempo, numa dança muito bem coreografada. Ah, interessante. Para os momentos de tudo ou nada, a explosão, para aplicar um golpe, aquela troca de pegada violenta, quem comanda é o metabolismo anaeróbio lático. Então é tudo sobre esses picos de esforço, coisa de segundos. Tipo um sprint de 100 metros, só que várias vezes numa luta. Perfeito, é isso. Estamos falando de esforços que duram entre 15 e 30 segundos, com pausas muito curtas. E o livro aponta que a grande diferença entre os bons e os campeões é a capacidade de tolerar e se recuperar do estresse da via anaeróbia lática, aquela que produz o lactato. É a capacidade de sofrer e continuar, então. Exato. De continuar produzindo força mesmo com o corpo gritando. Certo, a explosão tá clara. Mas e o outro lado? A resistência, o sistema aeróbio, ele entra nessa equação? Um judoca precisa ter o fôlego de um maratonista? Ele entra e de uma forma que muita gente subestima. Não, ele não precisa ser um maratonista, mas a capacidade aeróbia é o que permite a ele se recuperar entre as lutas. Ah, no dia da competição. Pois é. Pensa num dia de competição. O atleta pode lutar 5, 6, 7 vezes para chegar numa final. Sem uma boa base aeróbia, ele chega na semifinal já sem bateria. Entendi. E mais, durante a própria luta, um sistema aeróbio eficiente ajuda a limpar o lactato e a recarregar mais rápido a energia de explosão. Espere um pouco, porque aqui a fonte traz um dado que me pareceu totalmente contraintuitivo. Já sei qual é, o do VO2 máximo. Esse mesmo. O livro afirma que judocas de elite, mesmo campeões olímpicos, não têm um VO2 máximo que se compare ao de atletas de endurance. Como assim? É um paradoxo, não é? E é uma das informações mais importantes para qualquer treinador. Isso mostra que o objetivo não é transformar o judoca num corredor. Certo. O livro é claro. Treinar excessivamente a resistência aeróbia pode ser um tiro no pé.
porque pode prejudicar o desenvolvimento do que realmente decide a luta: a força e a potência. É um equilíbrio delicado. Ou seja, o aeróbio é o faxineiro do sistema, o recuperador. Exatamente. Mas não a ponto de sacrificar a capacidade de explosão. Ok, isso muda tudo. Se o motor funciona com essas explosões e a resistência serve de suporte, vamos falar das peças desse motor. Se tivéssemos que construir o atleta perfeito, qual seria o pilar central da preparação física dele? O livro deixa bem claro, sem rodeios. O pilar central é a força, mas não de uma forma genérica. São as diferentes manifestações da força aplicadas, diretamente às situações do combate. Vamos traduzir isso para o tatame, que tipos de força são esses? Primeiro, a força máxima. Pensa nela como a base de tudo. É a força que o atleta usa para estourar a pegada do adversário, para sair de uma imobilização no chão. A força bruta, a fundação. Isso, a sua fundação. A força de contenção. Certo, e a força para o ataque, para o ippon. Aí entra a força rápida, que a gente conhece como potência. É a habilidade de aplicar a força máxima na maior velocidade possível. É o que define um arremesso explosivo, um contra-ataque fulminante. A combinação de força e velocidade. Perfeito. E tem uma terceira que talvez seja a mais subestimada e a mais presente: a resistência de força. Resistência de força seria a capacidade de manter a força ao longo do tempo? Exatamente. É o que permite ao judoca manter a pegada dominante, ou kumikata, durante a luta inteira sem fritar o antebraço. É o que permite que ele continue atacando com a mesma intensidade no último minuto de luta. Entendi. Sem ela, a força máxima e a potência não servem para muita coisa depois de um tempo, né? Para nada. As outras capacidades, como velocidade de reação e flexibilidade, são importantes, claro, mas a fonte posiciona a força e suas variações como alicerce. A flexibilidade, por exemplo, é vista mais como um fator para prevenir lesões do que para determinar a vitória. Certo. Então, se a gente precisa desses tipos de força, principalmente a potência, como os treinos tradicionais constroem isso? Aquela imagem clássica do Uchikomi, a repetição de entradas de golpe com o parceiro parado. Isso funciona? Você tocou no ponto nevrálgico da crítica que o livro faz. Ah, então não funciona. O judô competitivo é o que se chama de ambiente aberto. Tudo é imprevisível, o adversário reage, se move. E o ushikomi estático que você descreveu é uma atividade de ambiente fechado. É previsível, controlado. Então, para um iniciante aprender o movimento, é ótimo. Mas para elite, não serve para muita coisa. Exatamente. Para um atleta de alto rendimento, fazer ushikomi parado não simula em nada a realidade da luta. É tipo treinar para uma corrida de Fórmula 1 dirigindo num estacionamento vazio. Boa analogia. Você não aprende a reagir, a se adaptar. O livro critica essa prática quando usada como principal ferramenta para atletas de ponta, porque ela não desenvolve a capacidade de aplicar a técnica na hora certa, contra a resistência certa, com o timing certo. Se o Shikomi estático não é o caminho para a elite, o que a ciência propõe no lugar? Qual seria o arsenal técnico ideal para um judoca de ponta? Terceiro, dominar a luta de solo. E por último, algo que me chamou a atenção: ter uma defesa com consistência de cerca de 90%. 90%? 6 golpes Ambidestro, isso só quase sobre-humano. Na prática, quantos atletas realmente chegam perto desse ideal? É um padrão de excelência, sem dúvida. Provavelmente, poucos atingem todos os critérios em 100%, mas é para lá que o treinamento de ponta deve apontar. Criar um atleta completo, então. Imprevisível e resiliente, que não dependa de um único golpe ou de uma única estratégia. Ok, já entendemos o motor, as pressas e o que não fazer no treino. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como um técnico monta esse quebra-cabeça todo ao longo de uma temporada? Boa. Imagino que não dê para treinar tudo ao mesmo tempo com a mesma intensidade. É impossível. E a ferramenta para organizar esse caos é a periodização. Mas antes de entrar no modelo, o livro nos lembra de 2 princípios biológicos básicos. O primeiro é a sobrecarga. Seu corpo só melhora se você der a ele um estímulo mais forte do que ele está acostumado. Se o treino for sempre confortável, você estagna. Exato.
E o segundo é o segredo para não quebrar o atleta nesse processo, certo? É a chave de tudo, a supercompensação. Ah, sim. Pensa assim, o treino é o estímulo, que causa um cansaço. O descanso é quando a mágica acontece. O corpo não só volta ao normal, ele se reconstrói um pouco mais forte, para estar preparado para o próximo estímulo. É como construir um músculo, então. Você rasga as fibras no treino e o corpo, ao se recuperar, constrói de volta um pouco mais forte. A analogia é perfeita. Mas se você treinar de novo antes dele se reconstruir, aí vem a lesão ou o overtraining. Exatamente. O equilíbrio é tudo. Se descansa demais, perde o efeito. Se descansa de menos, entra em overtraining. A periodização é a arte de manipular essas duas variáveis, estímulo e recuperação, para atingir o pico na hora certa. E como o livro propõe organizar isso para um judoca? Ele sugere um plano bem prático, um macrociclo de 27 semanas, dividido em fases com objetivos muito claros. Como funciona? Começa com uma pré-temporada de 3 semanas. É a arrumação da casa. Avaliações físicas, fortalecimento geral, corrigir desequilíbrios. Depois vem a parte pesada, imagino. Sim, em mesociclo de incorporação, o mais longo, com 10 semanas, aqui é a construção da fundação. O volume de treino é alto, o foco é ganhar força máxima, melhorar a base aeróbia. E a técnica? E refinar as técnicas. Em seguida, mais 10 semanas no período pré-competitivo. Aqui, o jogo vira. O volume diminui, mas a intensidade vai lá para cima. Foco total em velocidade e potência tática. Simulações de luta, essas coisas. Exato. É a fase de afinar o motor. E perto da competição principal? Aí entramos nas 2 semanas do período competitivo. O objetivo aqui é um só: polimento. O volume de treino cai drasticamente para permitir que a supercompensação aconteça em sua plenitude. O atleta tem que chegar no dia da luta forte, mas descansado, no auge. E depois? E por fim, 2 semanas de transição após a competição. É um descanso ativo para recuperar o corpo e principalmente a mente antes de começar tudo de novo. Juntando todas as peças, fica muito claro para mim que o judô de elite moderno não tem nada de improviso, é uma ciência precisa. Sem dúvida. É sobre encontrar um equilíbrio delicadíssimo entre sistemas de energia, entre tipos de força e amarrar tudo num planejamento que parece uma obra de arquitetura. Não é só sobre quem treina mais duro. É sobre quem treina de forma mais inteligente. Exatamente. E a grande mensagem que o livro deixa é esse chamado. A comunidade acadêmica e a comunidade do tatame precisam conversar mais. A ciência tem que descer do pedestal e os técnicos precisam se abrir para esse conhecimento. Essa ponte é o futuro. Para fechar, a fonte traz uma reflexão que vai muito além do esporte. O livro faz uma crítica forte à especialização precoce no judô. Assim, esse ponto é ótimo. Defende que, para uma criança se tornar um mestre no futuro, ela precisa, primeiro, de uma base motora ampla. Correr, pular, nadar, jogar bola, brincar. E isso levanta uma questão fascinante, não é? Em um mundo que exige resultados rápidos, que quer especialistas cada vez mais jovens, qual é o custo de pular a base? Pois é. Esse princípio de construir um repertório amplo antes de afunilar o conhecimento, como ele poderia ser aplicado em outras áreas? Na educação, na carreira? Será que, na nossa pressa para chegar ao topo, não estamos construindo edifícios com fundações frágeis? Fica aí a provocação.